Medidas do governo Temer atingem os pobres. As medidas econômicas do governo Temer atingem os mais pobres e aumentam os ganhos dos mais ricos, privatizando os bens públicos. Medidas do governo Temer atingem em cheio os mais pobres. Limitação permanente do crescimento do gasto público à dotação orçamentária corrigida pela inflação passada. Efeito: a primeira estagnação dos gastos do governo desde 1988, com forte impacto na saúde, na educação e na proteção social do INSS. Exige mudanças na Constituição e aumenta o espaço para empresas privadas na saúde e na educação. Decisão: antecipação do recebimento de 100 bilhões de reais em empréstimos concedidos ao BNDES com vencimento em 2060. Efeito: encolhimento dos recursos do único banco com financiamento de longo prazo para projetos empresariais e públicos. Além disso, é mais uma pedalada. Decisão: extinção do Fundo Soberano e saque do saldo de 2 bilhões de reais. Efeito: eliminação de um fundo estratégico para atender os objetivos de curto prazo. Decisão: proibição de criar ou renovar subsídios. Efeito: uma medida linear que atinge o cartão BNDES e o Finame, praticamente inviabiliza o investimento produtivo e estimula a compra de títulos do Tesouro com maior taxa de retorno. Decisão: reforma da Previdência. Efeito: com o pretexto de combater um déficit inexistente forjado por uma manipulação contábil, prevê, entre outras medidas, o aumento da idade mínima para a aposentadoria. Decisão: regra para nomeação de dirigentes de fundos de pensão estatais. Efeito: o objetivo principal é barrar o acesso de representantes de trabalhadores, parte do pressuposto falso e preconceituoso da imunidade de outros nomeados a erros e malfeitos. Decisão: fim da participação obrigatória da Petrobras no pré-sal. Efeito: aproveita a conjuntura difícil do setor petrolífero mundial e da Petrobras para encaminhar a dilapidação da maior riqueza do país, detentor da tecnologia mais avançada para sua exploração. Carlos Drummond. O pacote anunciado pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles na terça-feira 24 encaminha o desmonte da economia brasileira com maior ímpeto naqueles setores voltados ao desenvolvimento do país, à proteção da parcela mais frágil da população e à elevação do nível de vida da maioria. O outro lado da dilapidação é a reconstituição de parte das condições oferecidas na década de 1990 ao capital privado nacional e estrangeiro, na esteira do consenso de Washington, de exigências do Banco Mundial, do FMI e do neoliberalismo, uma das causas da crise mundial de 2008 até hoje não superada. Um período de intensa privatização política de FHC, retomada pelo atual governo, segundo anteciparam assessores do presidente interino Michel Temer. São providências exclusivamente fiscalistas e isso, num primeiro momento, não ajuda a retomada da economia nem no curto nem no médio prazo, analisa Mário Bernardini, diretor de competitividade da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos. Para o Executivo, medidas fiscais são necessárias, mas poderiam ser acompanhadas de uma redução de 3 pontos percentuais na Selic,
hoje em 14% ao ano, seria uma boa sinalização perfeitamente viável, pois a inflação cairá de 10% para 7% este ano e os juros reais continuariam em 4%, uma loucura no mundo de hoje. Poderiam também liberar um pouco do depósito compulsório para os bancos, vinculado à concessão de capital de giro para as empresas. Segundo Meirelles, a antecipação do recebimento de 100 bilhões de reais em empréstimos conseguidos ao BNDES, com vencimento em 2060, um dos itens do pacote, não afeta investimentos. Isso é conversa para boi dormir, é claro que afetará. Ele e sua turma estão preocupados apenas com o caixa, o resto que se dane, diz o diretor da ABMAC. Contrabalançar o poder da Fazenda com a indicação de um ministro do Planejamento de visão mais sistêmica seria uma alternativa, mas o nome provavelmente não passaria pelo crivo do chefe da equipe econômica do governo. O Meirelles está virando primeiro-ministro e ele é fraco para isso. É um bancário e entende de caixa só. Uma das medidas mais abrangentes é a limitação permanente do crescimento do gasto público à dotação orçamentária corrigida pela inflação passada. Representa o desmonte da proteção social prevista pela Constituição de 1988, pois é incompatível com a expansão e mesmo a manutenção dos serviços públicos básicos e de caráter universal, avalia o economista Pedro Rossi, da Unicamp. As taxas anuais médias do crescimento real do gasto primário no segundo governo de FHC, nos 2 mandatos de Lula e no primeiro de Dilma, foram de 3,9%, 5,2%, 5,5% e 3,8% e garantiram a prestação de serviços públicos, programas sociais e seguridade. A transição para um crescimento real nulo do gasto público requer um arroxo fiscal enorme, impossível sem uma grande desvinculação de gastos constitucionais. O congelamento em valores reais do orçamento da educação e da saúde afetará todos aqueles dependentes desses serviços públicos, com maiores danos à parcela mais pobre da população. Ganham os menos dependentes dos serviços públicos, avessos a financiá-los com impostos, e os grupos econômicos enxergam o Estado como concorrente e desejam apropriar-se dos espaços econômicos na saúde, na educação e drenar a renda dos trabalhadores para fundos de previdência e escolas privadas, aponta Rossi. Sem um calendário de implantação, o pacote mostra grande agilidade, entretanto, na revisão dos recursos destinados aos mais frágeis. O Ministério do Planejamento definiu como tema da primeira reunião do Comitê Internacional de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais na atual gestão, terça-feira 31, a discussão do decreto de revisão dos benefícios de prestação continuada e a definição de novos critérios de admissão. O programa abrange idosos com ao menos 65 anos e deficientes de famílias com renda inferior a 1/4 do salário mínimo por integrante. Até 16 de junho, outras reuniões rediscutirão o auxílio-doença, o Fundo de Investimento Estudantil, FIES, o Bolsa Família e a Farmácia Popular. Entre as instituições convidadas a participar figuram ministérios, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a Controladoria Geral da União e um velho conhecido, muito influente no país dos anos 1990, o Banco Mundial. A parcela mais vulnerável da sociedade é o alvo principal também da reforma da Previdência
indispensável segundo o governo por causa do tamanho do déficit do setor de 146 bilhões de reais, equivalentes a 85% do déficit total de 170,5 bilhões para este ano, aprovado pelo Congresso no dia seguinte ao do anúncio das novas medidas. Um rombo falso evidenciam cálculos de diversos especialistas. Entre 2007 e 2015, computadas todas as receitas e as despesas estabelecidas pela Constituição, houve superávites anuais entre 20 bilhões e 77 bilhões de reais, mostra um estudo da economista Denise Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um ajuste radical das contas públicas, do tipo aplicado pelo ex-ministro Joaquim Levy, estaria descartado na análise da economista. Não haverá o aperto fiscal exigido de Dilma, porque em ciclo eleitoral não se faz isso. Tanto é assim que o déficit deste ano ficará em torno de 170 bilhões. O governo Temer culpará Dilma, mas o fato é que não despejará o saco de maldades de forma integral, prevê a economista. Eles tentarão, entretanto, passar a reforma da Previdência. Isso faz parte de uma estratégia de poder que reúne Estado e bancos. É o avanço do processo de financiarização dos serviços públicos. Todas as medidas prejudicam de algum modo a população. O emprego será a principal vítima da proibição de criar ou renovar subsídios. Uma decisão linear que atinge em cheio o cartão BNDES e o Finame, fontes dos únicos financiamentos com custo viável para o investimento produtivo das empresas pequenas ou médias. Sem o crédito, os estabelecimentos optarão pela compra de títulos do Tesouro com maior taxa de retorno ou fecharão as portas. O fim da participação obrigatória da Petrobras no pré-sal, fonte de recursos estratégicos para a área da educação, entre outras destinações, aproveita a conjuntura difícil do setor petrolífero mundial e da estatal para encaminhar a abertura das reservas ao capital estrangeiro, interessado em explorá-las por serem as de menor custo e com maior lucratividade no mundo. Seria a dilapidação da maior riqueza do país, detentor também da tecnologia mais avançada de exploração do petróleo em águas profundas. A extinção do Fundo Soberano e o saque do saldo de 2 bilhões de reais vão na mesma direção de eliminar um instrumento estratégico para atender a objetivos de curto prazo. A fixação de regras para a nomeação de dirigentes de fundos de pensão e estatais teria como principal objetivo cercear o acesso de representantes de trabalhadores. A deliberação parte do pressuposto falso e preconceituoso da imunidade de outros nomeados a erros e malfeitos. Eles tentam implantar o projeto ultraliberal desde os anos 1990 e o impeachment é a grande oportunidade histórica, pois chegaram ao poder sem o voto popular e sabem que um programa desse tipo dificilmente teria aprovação das urnas, conclui o economista Eduardo Fagnani, da Unicamp. É como se tentassem refazer o pacto social sem a participação da sociedade. Trata-se de um ato ilegítimo e autoritário. Esse tipo de proposta não passaria em nenhum pleito eleitoral, completa Rossi. Fonte Soudakimanga. Poderíamos prever o que isso iria dar. Desde o começo do golpe de Aécio Cunha em 2015, o desemprego, que já havia caído para 4,8%, subiu vertiginosamente, mas as medidas de Temer vieram para agravar mais um pouco
E no último ano de Temer, o desemprego chegou ao mais alto da história, 13,1%. A economia chegou a um ponto que só poderia piorar com Bolsonaro.